para quem não me conhece, eu sou Gabriela Claro. E eu, Rodrigo Claro, e hoje nós vamos conversar com você sobre 3 situações Que prejudicam o nosso maior ativo dentro do consultório. Exatamente. E para quem não sabe ainda o que é o nosso maior ativo, o que é? Vamos lá. Nosso maior ativo é óbvio que é o tempo. O que a gente tem mais precioso para a nossa vida é o tempo. O tempo não volta atrás, o tempo a gente não consegue recuperar. Então, assim, o tempo é extremamente importante. Principalmente a hora que nós estamos falando de otimização de tempo para você ser mais produtivo. Eu acho que vai até um pouco além, né, Por que o tempo, né? A gente fala bastante de tempo no consultório, porque todo minuto conta, né? Então, hoje a gente, para você abrir um consultório, para você estar em atendimento, você tem muitas coisas que você precisa investir. E tudo isso que você investiu, no final das contas, você precisa calcular para saber qual é o seu tempo, por exemplo, a hora do consultório, por exemplo. A coisa mais louca assim, tudo para nós é tempo, né? Agenda é tempo. Quanto tempo de atendimento? 1 hora, meia hora, 15 minutos? Então a gente já está acostumado com isso, a gente sempre fala em tempo, só que a gente fala no tempo e muitas vezes a gente não está dando esse valor no tempo. O valor que a gente dá é, se o paciente faltar, fica com 1 hora vaga, mas não é só isso, né? A gente tá Tanto aqui, de coisa tem por trás. exatamente, a gente está falando do tempo que a gente está desperdiçando sem perceber, né? Quer dizer, então acaba entrando numa rotina que você está tão, às vezes está tão na correria que você começa a perder tempo durante seu dia, em alguns momentos que nós vamos dizer agora, daqui a pouco. Então, quando você começa a perder esse tempo, que ele é super precioso, não só que você poderia estar ganhando dinheiro, você poderia estar fazendo muitas outras coisas dentro do seu consultório, ou até mesmo atendendo o seu paciente, e a gente não está percebendo que esse tempo é perdido. É perdido. E é muita coisa, né? Acho que são várias situações, né? Que a gente vai falar de 3 para não se estender muito. Uma situação básica, a primeira situação que a gente enfrenta dentro do consultório é gaveta. Tá. As gavetas de atendimento dentro da sala clínica. Então a primeira situação são as gavetas de atendimento. Então acho que seria um pouco da organização dentro da sala de atendimento, Isso, né? Quem aqui nunca chegou na hora do atendimento, precisa de um material, às vezes quem está acostumado a trabalhar com auxiliar, às vezes se ela falta, acabou o dia, né? Porque não sabe nem onde que está não sabe onde está nada, o material. Nenhum tipo de material. Então tem que ter organização, né? Então assim, é bagunçado, você não acha material, você perde tempo no atendimento do material. Depois nós vamos falar, a gente tem uma outra conversa muito bacana nessa parte de atendimento, de material de atendimento. Então assim, quem que nunca passou por essa situação? Chegar na hora lá, tem que ficar procurando material e não acha material. Aí tem que parar o atendimento, tem que sair, pedir para alguém, se a secretária não está lá, ou se o auxiliar não está lá, foi para algum lugar. E mesmo a auxiliar mesmo, ela está te auxiliando ali na hora, você pede material, não está ali, ela tem que procurar. Porque se não estiver organizado, ela vai ter que achar, né? Tem 10 gavetas ali, como ela vai achar? É engraçado não, é interessante, né? Porque quando isso começa a virar um hábito, porque isso vira um hábito, né? Essa desorganização das salas, ela acontece de uma forma e daqui a pouco virou um hábito. Então assim, se você tiver, por exemplo, 1 hora para fazer o atendimento do paciente, e aí o material não está na sala. Aí você tem que levantar. Se você trabalhar sozinho, você tem que levantar, sair e procurar o material. Aí você já perdeu aí uns 5 minutos. Aí, de novo, outro material não está. Levanta, perdeu. Se nesse meio tempo, tudo que você tiver que pegar, você não tiver a sua sala organizada, com tudo pelo menos lá dentro da sala, você já perde aí mais ou menos uns 15 minutos. Eu acho que o mais importante, eu sei que a gente está falando de tempo, é o seguinte, é a tua concentração. Na hora que você sente e começa um atendimento, você está concentrado, começou a fazer o procedimento, você tem uma concentração. É o hiperfoco, né? Se você parar para pegar algum material e não achar esse material,
você vai começar a desfocar, você vai começar a ou ficar tenso porque você precisa daquilo, e dependendo da situação, dependendo do que for, precisa ser mais rápido para você usar aquele material, uma cirurgia, alguma coisa, né? Mas você vai acabar o quê? Perdendo o foco. Aí na hora que você sentar, ou tiver que sair da sala, ou tiver que parar, olhar para o outro lado, pegar, procurar, na hora que você volta ali, você tem que se posicionar novamente, você tem que se concentrar, quase que reiniciar o teu tratamento. Né? Só que aí é o seguinte, quantas paradas dessas você tem durante um atendimento de um paciente? Essa é a questão. Isso tem que ficar atento, né? Então aí voltando, aí por exemplo, perdeu-se 15 minutos com esse paciente. Se você atende 4 pacientes no seu dia, por exemplo, só para a conta ficar mais fácil, sim, são 60 minutos, é 1 hora em um dia inteiro que você deixou de produzir alguma coisa para o seu consultório, seja ele em atendimento, atendendo mais um paciente com 1 hora de atendimento, ou seja ele você fazendo a administração do consultório, ou se não, trabalhando num plano de marketing, na própria organização. Então, são minutos que às vezes a gente acha que é besteira, mas que se você parar, pensar e fazer a conta no final do dia, no final da semana, no final de um mês, no final de um ano, você não consegue nem acreditar quantas horas você deixou de investir de ser produtivo, né, dentro do próprio consultório odontológico. Então, só para ficar claro, a primeira situação que prejudica o nosso ativo, que é o nosso tempo, é a desorganização da sala de atendimento. Isso. Acho que é a nossa. E aí vai englobando, né? Aí também já prejudica, como você falou, o nosso rendimento, o nosso foco. É uma cascata. E aí é uma cascata de uma cascata de reações decorrente de uma ação que a gente teve que tomar e não estava programada. Acho que esse é o negócio, a programação e a organização. E é muito frequente, né? De vários consultórios que a gente trabalhou, isso sempre acontecia. Direto. E muitas vezes é o seguinte, a pessoa até reclama. Eu vejo os dentistas, eles vêm até nós e reclamam disso daí, sabem que isso acontece. Só que o que é incrível é o seguinte, ninguém faz, muitas das pessoas eles não entendem o processo de como deixar isso aí organizado. Não procuram a solução, né? Agora tem também a segunda situação que também prejudica o desempenho do consultório, o tempo. Que é o não ter o controle do estoque. Né? Que até engloba um pouco como a organização. Na verdade... Brinca, né? Na verdade, são as 3 coisas da organização. Né? Agora, o controle de estoque é o seguinte, aqui, também quem que nunca teve uma situação de que está atendendo, aí tem que parar o atendimento para pegar alguma coisa que não estava na sala. Às vezes acontece, né? Acabou, não viu, não acontece. Aí vai lá e pede para auxiliar, olha, eu preciso de tal material, uma resina, qualquer coisa que seja. Aí ela vai ter que ir lá no estoque, fica procurando horas e horas e horas, lá não acha, ela perde 10, 15 minutos só procurando, às vezes não acha. E às vezes acha, só que demora muito, porque está tudo bagunçado. Então não tem uma organização do estoque. Toda vez que você precisar de um material, um produto que esteja no estoque, se você não tiver esse estoque organizado, você vai perder tempo. Mesmo você não atendendo o paciente, se é o que precisar, vai perder tempo. E muitas vezes, acho que o que acontece mais é perda de material. Às vezes tem material que você está lá no estoque, que você nunca usou, que você vai ter que comprar de novo porque já venceu, o prazo de validade já foi e você nem sabia. O que é mais impressionante é que às vezes você não sabe o que você tem. Porque não tem como, dependendo de como você estiver armazenando o seu estoque, não tem como você saber o que você tem lá. E com isso gera o quê? Desperdício, perda, custo. Né? E que é interessante, que a maioria das pessoas elas não percebem o estoque, na verdade, o que ele é, né? Ele é uma área que vai ter os materiais em stand-by ali para quando acabar o seu material de dentro da sala ele ser feita a reposição. Porém, o estoque não é para ser um lugar que você vai ter 5.300 resinas iguais. Né? Exato. Você tem que saber o quanto você utiliza para você comprar. Porque esse dinheiro que está no estoque, ele é um dinheiro parado. Então, é o que o Rodrigo falou.
Se tá lá, e aí dependendo de como tiver a sua organização de estoque, se você não tiver, por exemplo, fica tudo dentro de uma caixa, você não acha, esse material ele vai vencer, e aí você acaba perdendo, aí a gente entra um pouquinho até na parte de lucro, né? Você acaba perdendo dinheiro. E assim também, não estou dizendo que é só numa caixa não. Tem muita gente que tem um armáriozinho, tudo certinho lá, mas lá dentro tá tudo bagunçado. Uma coisa em cima da outra, não sabe o que tem, não sabe quando comprou, não sabe quando vai vencer. Esse tipo de organização é fundamental. Entender que tudo faz parte do quê? A base é a organização. Não tem como você ter um controle consultório e você conseguir otimizar seu tempo, otimizar lucro, tudo, se você não tiver organizado todos os setores do consultório. E uma parte muito importante é o estoque. E acho que um pouco, continuando ainda dentro do estoque, além da organização do estoque, o controle. Que é aquilo, por exemplo, você vai fazer uma moldagem hoje de um paciente, e aí aconteceu de você, um paciente antes você moldou e acabou o material de moldagem. Acontece muito, e isso acaba com o seu tempo, porque você vai ter duas opções. Ou você não vai fazer, aliás, você vai ter duas opções. Você vai fazer uma outra coisa no paciente que não era o que estava previsto para você fazer, né? Às vezes tem gente que escolhe dar um gatinho, né? Vai fazer uma mordida, alguma coisa que é chato, é super desrespeitoso com o paciente. Ou você vai ter que desmarcar o paciente porque não tem. Então, olha quanto tempo que você perdeu só porque você não teve o controle do estoque, o controle de que aquele material não tinha mais. Então, o controle em si do material que já não tem ou que está acabando, que já deveria estar lá, é muito importante. Exatamente. Aí você começa a entender um pouquinho também, acho que nessa conversa que a Gabriela falou, você começa a ver que tudo vai encaixando uma coisa na outra, né? Nós estamos falando aí de controle de estoque, mas está tudo interligando com o quê? Com o custo, né? Na verdade, se você perdeu o material, às vezes por prazo de validade, ou até mesmo que você nem sabia que você tinha, você comprou, tem coisa que tá na prazo de validade, mas você acha que você não tem porque não achou, porque está desorganizado, você vai lá e compra de novo uma resina que você já tem, né? E às vezes tem material caro, a gente sabe que tem muitos materiais caros, né? Então, assim, essa organização é fundamental para um bom desempenho e desenvolvimento do consultório do dia a dia, né? O que mais você acha aqui do estoque que acaba com o tempo? Além de não estar organizado, não saber o controle dos materiais, tem mais alguma coisa que você acha? Não, eu acho que é o seguinte, o estoque, na verdade, assim, você tem que ter um planejamento para fazer o estoque, né? Dentro do meu público-alvo, vamos dizer assim, do público-alvo, tudo, você vai o quê? O teu estoque tem que refletir o que? A qualidade que eu quero prestar para o meu paciente, né? As resinas, as qualidades das resinas. E então, o que assim, mais utiliza, né? O que mais eu utilizo. Então, assim, eu tenho que ter esse planejamento. Só que, assim, lógico, no decorrer do dia a dia do consultório, você já sabe, eu faço muita resina, tem muitas clínicas que fazem só cirurgia, muita cirurgia. Então, assim, o estoque ele é direcionado, ele é personalizado. Cada um vai ter uma forma, né? Então, assim, tem clínica que é muita cirurgia. Então, o estoque de cirurgia tem que estar organizado, ele tem que ter um volume maior. Você sabe o que sai e o que não sai. Isso, né? só com o tempo, né? O tempo de consultório vai te dizer, você vai saber. E não é nada de absurdo, isso é fácil, é coisa rápida. Né? Você tem que ter o mínimo, o básico, né? E o resto você vai adaptando. Eu acho que é muito importante isso. E esse controle de estoque é fundamental. Né? Por que é fundamental? Justamente o que a gente comentou. Primeiro, você tem que saber o que você tem lá no estoque, quais os materiais que você tem. E não é só quais, a quantidade. Né? Qual que é a hora de comprar? Qual que não é a hora de comprar? Então, se você também não está organizado, mas não tem um controle, pode te gerar um problema lá na frente também. Que nós vamos falar isso, é um outro assunto, mas a gente vai falar sobre isso também. Né? É um assunto bem longo. Então, o primeiro foi a desorganização da sala clínica. Desorganização da sala clínica. Segundo, desorganização do estoque. E agora vem desorganização de agenda. E agora nós vamos falar da bendita agenda, né? Então, quer dizer, a desorganização da agenda. Que eu também acho que é muito louco, porque
no mundo da odontologia, que eu percebo, muitas coisas são óbvias, mas é aquele óbvio que não é óbvio. Sabe assim? Parece que você fala... Quando você fala, a pessoa fala, ah, isso aí eu já sei. É que assim, como que é a rotina? A nossa rotina, a agenda faz parte da nossa rotina, do dia a dia do nosso consultório. Tudo que faz parte do nosso dia a dia e que a gente está acostumado a fazer da mesma forma é rotina. O que acontece com a rotina? Ela é automática, você nem pensa que está fazendo. Mas o que acontece quando a rotina você começa a fazer a coisa errada e vira rotina? Você está fazendo a coisa errada todo dia e não percebe. É esse um outro ponto, né? Então a sua rotina, ela tem que existir, porém de uma forma ordenada, de uma forma inteligente, né? Então... E aí que vem o óbvio que não é óbvio, né? Porque se você for pensar, se eu falar pra você alguma coisa, eu vou falar, é óbvio, mas e aí, faz? Porque é óbvio, mas não faz, então aí é aquilo lá. Então a questão da desorganização de agenda, o que eu acho? O que eu percebo, na verdade, né? Hoje a gente tem um controle bem maior da nossa agenda, e aí quando a gente fala de agenda tem várias situações. Vamos falar aqui de organização de agenda como paciente, né? Então, tem vários estilos de consultórios e de clínicas. Tem o consultório que um dentista faz tudo, ou tem a clínica ou o consultório que é por especialidade. Isso. E tem secretária que faz... Quando é por especialidade, eu acho que fica até mais fácil de organizar a agenda, né? Então, por exemplo, se você tem um profissional que hoje no seu consultório faz a endodontia, geralmente você vai deixar aquele dia para ele fazer a endodontia. Se tiver mais de uma sala, beleza, aquela sala já vai ser daquele profissional que ele vai passar o dia inteiro fazendo aquilo. E assim com as outras especialidades. Agora, quando é um dentista fazendo tudo, que eu acho que é mais difícil do dentista perceber e ajustar isso. Porém, eu acho que tem que ajustar da melhor forma possível. O que você acha? Não, eu acho que isso aí é um... Quando a gente fala de agenda, a primeira coisa que vem na nossa cabeça realmente é o que? A agenda nossa agenda do dentista. Mas a agenda do dentista não só em tratamento odontológico, nós temos que ter uma agenda pro resto do consultório, do teu dia. Nós vamos falar isso depois, que tem uma organização da nossa agenda, né? Quer dizer, na verdade a gente está... O workflow, o week flow, né? Quer dizer, o fluxo da semana que você precisa o quê? Ter planejado. Mas voltando na agenda do nosso atendimento, o que é importante? É importante o seguinte, se você deixa para uma secretária, por exemplo, como que ela vai saber se você leva 30 minutos, 1 hora, 1h30, 2 horas para fazer uma cirurgia de terceiro molar, por exemplo? Né? Então, quer dizer, isso aí tem que estar conversado, vocês têm que, na equipe, ela tem que ter uma sincronia, você tem que estar, a pessoa que vai, se não é você que marca os seus pacientes, é importante que a pessoa que estiver marcando os seus pacientes saiba qual procedimento você vai fazer na semana seguinte ou no dia seguinte, né? E o tempo que você vai levar, né? Não adianta você legal, olha, marca para mim semana que vem. A paciente vai chegar, a auxiliar vai chegar lá, vai marcar, a secretária marca um horário lá, aí o que acontece? Se é um procedimento que você vai levar mais tempo e tem um outro na sequência, o que vai acontecer? Vai encavalar a tua agenda, você vai estar atrasado, você vai ficar irritado, não vai dar certo, vai deixar de fazer às vezes alguma coisa, porque é o seguinte, eu tenho só 40 minutos, eu tenho 1 hora, não tem como fazer 1 hora, eu preciso de 1h30 para fazer isso no mínimo. Por que marcam assim? A questão não é se você é o dono do consultório, o dono da tua agenda, o problema é você. Você precisa se planejar. Eu acho que um erro muito grande que muitas pessoas quando vêm nos procurar, principalmente na parte de agenda, não é tempo, que fica uma bagunça, que encavala, não sei o quê. Mas a primeira pergunta eu falo assim, ok, né? Quem que marca a tua agenda, as suas consultas? A maioria, minha secretária. Legal. Ela sabe o que você vai fazer naquele paciente? Ela foi treinada, né? Não, e ela sabe o que você vai fazer? 90%. Não sabe. Então como que ela vai marcar 1h30, 2 horas ou 1 hora para aquela paciente lá, se você nem comentou? E outro detalhe mais importante, né? Que depois vai ser também na parte de organizacional, do workflow que nós vamos fazer, é o seguinte, o planejamento. Se você tem naquele paciente planejamento, na hora que você faz o planejamento,
Você vai ter que saber fazer das próximos tratamentos dele, você já tem que estar sabendo o tempo que você vai precisar para atender aquele paciente. Aí é o planejamento mesmo de procedimento. Exatamente, planejamento do procedimento. Eu estou adiantando um pouco para começar a fazer sentido como é importante a organização da agenda. Só que a organização da agenda não é simplesmente falar assim, tá bom, então eu coloco 1h30 em tudo. Não é assim que funciona. Não. Né? Não adianta me falar, você também tem que saber o que você vai fazer. Se você não souber o que você vai fazer no dia seguinte ou na sessão seguinte com o seu paciente, fica muito difícil organizar uma agenda. Né? A agenda ela tem que estar casada com, e tem que ter o quê? Coerência com o que você vai fazer. Sim. Né? Então acho que esse é um grande ponto, acho que é uma grande sacada da agenda, é justamente isso. Primeiro que você tem que saber, você tem que preparar a tua equipe para os procedimentos que você faz. Você já sabe mais ou menos se você leva 1 hora, 1h30, que é para fazer um tipo de procedimento, não importa qual seja. Agora, a sacada é o seguinte, qual que é o teu planejamento? Aquele dia você vai querer fazer uma restauração, 3 ou 4? Se você fazer 4, você não pode fazer em 1 hora. Você vai fazer 2, 3, não sei. Planejamento. Às vezes, é preferível você falar assim, não, tem paciente lá, uma pessoa que viaja muito, eu vou pegar ele e falar assim, é meio-dia para ele. Acabou, tá resolvido, você vai fazer o que vai fazer meio-dia, mas tem que estar planejado, né? Então, isso é importante. Na agenda, o seu planejamento para você fazer o planejamento da agenda. E aí, juntando o que você está falando, né? Dessa questão do qual vai ser o procedimento que você vai fazer. E, importante também, se você é um dentista, por exemplo, que faz tudo no seu consultório, você tem que tentar, né? Antes de dar a solução, vou falar o problema como que geralmente acontece. O dentista, ele faz implante, ele faz endo, ele faz dentística, ele faz harmonização, ele faz tudo. Aí ele marca às 8 da manhã uma harmonização, às 9 tem um implante, às 10 tem uma endo, aí depois às 11 tem outro implante. E aí o que acontece entre as consultas? Vai lá, monta o equipamento de implante. Aí, tira tudo do implante, coloca o de endo. Aí tira o de endo, agora tem outra de implante, aí coloca. Então, todo esse tempo que você tem que montar e desmontar o equipamento, por mais que seja pequeno, 2 minutos, 5 minutos, somando isso daí também no final do dia, vai dar no mínimo mais um horário ou de um atendimento, ou você poderia estar investindo o seu tempo e sendo mais produtivo no consultório, que é a mesma coisa da sala de atendimento. Então, aí, esse é o que eu vejo acontecendo muito por aí, muito. Não ter a organização mais ou menos, por mais que você faça tudo sozinho, tentar organizar a agenda um pouco por especialidade. Então, hoje eu vou fazer mais dentística, por exemplo, então é um dentística atrás do outro para você ter uma agilidade maior, né? E aí, implante, marca alguns dias mais certos para fazer implante, para você conseguir utilizar esse tempo. Então, acho que volta bastante nessa parte de deixar o mais organizado possível dentro do que você vai trabalhar com o paciente.